Shabbat Shalom. Hoje nós vamos tratar da Parashat Mishpatim, que ela compreende Shemot Êxodo 21.1 ao capítulo 24.18. Eu não vou começar analisando o capítulo 21. Hoje, neste Shabbat, eu vou começar a análise primeiramente do capítulo 24. E por que eu estou fazendo esta inversão? Existem alguns eventos da Torá que são narrados fora da ordem cronológica. Rashi, o grande comentarista do nosso povo, explica que os fatos descritos no capítulo 24 ocorreram antes da outorga da Torá. Porém, em sentido contrário, existem rabinos que afirmam que o capítulo 24 ocorreu após a outorga da Torá, ou seja, que não haveria uma inversão desta ordem cronológica. Por exemplo, sustentando que o capítulo 24 narra fatos após a outorga da Torá, nós temos Ramban, Moshe ben Nachmanides, Ibn Ezra, Rashban, Abarbanel e Or HaChaim. Bem, eu até acho particularmente que os eventos do capítulo 24 ocorreram após a outorga da Torá. Mas eu vou inverter a ordem, como fez Rashi, porque existem alguns tópicos e por uma questão didática eu vou dar preferência a analisar primeiramente o capítulo 24 e depois nós iremos voltar para o capítulo 21. Bem, vamos analisar os fatos principais do capítulo 24. Nós lemos que o Eterno chama Moisés para subir no monte, juntamente com Aharon, Nadav, Avihu e 70 anciãos de Israel. E todos eles iriam adorar o Eterno de longe, e Moisés iria subir até o Eterno. Quando você pode abrir aí as escrituras em Shemot Êxodo 24.1, o texto em hebraico está escrito Ve'el Moshe Amar, Ale El Yahweh, traduzindo, e disse a Moshe, suba até Yahweh, até o Eterno. Vejam, e disse a Moisés. Quem disse? Está subentendido que é o Eterno. Então a tradução de Êxodo 24.1 poderia ser, né? E disse o Eterno a Moisés, suba até o Eterno. Mas olhem só que interessante, se é o Eterno que está falando no verso 1, o Eterno deveria falar, suba até a mim, e não suba até o Eterno. Fica estranho. O Eterno disse, suba até o Eterno. O correto seria, suba até a mim, não é? Essa estranheza foi notada, por exemplo, pelo Rabino Tzvi Nassi, que ele diz, o certo deveria ser, suba a mim e não suba ao Eterno, pois quem está falando é o próprio Eterno. Então, explica ainda o Rabino Tzvi Nassi, que aparentemente existem dois Eternos, falando no 24.1. Primeiro é aquele quem fala com Moisés e o segundo seria aquele a quem Moisés iria subir. Perceba que o Eterno está ordenando Moisés a subir ao próprio Eterno, quando deveria dizer, suba para mim e não suba ao Eterno. Ou seja, parece que o Eterno está determinando a Moshe subir a, entre aspas, um outro Eterno. E isso causa uma estranheza e os rabinos explicam muito bem o porquê disso. Nós veremos que, de acordo com o magistério de rabinos ortodoxos, quem se apresentou no Sinai a Moisés foi o denominado Malar Yahweh, o anjo do Eterno. E vários rabinos ortodoxos dizem que este anjo do Eterno é chamado de Metatron. Gostaria só de fazer uma observação. Você não deve confundir este Metatron que eu estou falando com o Metatron. Existem algumas religiões pagãs que fazem magia negra, etc., e usam o nome de Metatron. É uma outra coisa.
Até a Cabalá judaica misturou com muita coisa pagã e eles falam no anjo Metatron, mas aí é um paganismo puro que não tem nada a ver com o Metatron que eu vou falar agora. Só para você não se escandalizar, porque alguém vai ouvir eu falando em Metatron, aí vai achar que eu estou falando de uma entidade pagã. Não, não tem nada a ver. Nós sabemos que Hassatan, Satanás, ele imita a verdade e ele pegou um conceito judaico, mistificou e criou um anjo maligno em religiões pagãs denominado Metatron. Bem, mas voltando, de acordo com rabinos ortodoxos, quem se apresentou a Moisés no Sinai foi o anjo do Eterno e este anjo é denominado Metatron. No judaísmo antigo, o anjo do Eterno se chama Metatron por quê? Porque Metatron vem do aramaico Metarat e significa guarda ou o guardião. Isto é uma menção ao ter linha ao Salmo 121:4, que fala do guarda de Israel. O Salmo 121:4 fala: eis que não dormita e não dorme o guarda de Israel. Num veloichan shomer Israel. Eis que não dormita e não dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel é Metatron. Ou seja, o guarda de Israel é o próprio Eterno no Salmo 121, verso 4. Então acompanhem o raciocínio. O anjo do Eterno é Metatron. Metatron significa o guarda de Israel. E o guarda de Israel é o próprio Eterno, de acordo com o Salmo 121:4. Então, o anjo do Eterno é Metatron, que é o guarda de Israel, que é o próprio Eterno. Agora, vejam só que coisa muito interessante. O Zohar 2.115 diz o seguinte: Metatron é o filho de Iá. Metatron é o filho de Iá, é o filho do Eterno, que é o próprio Eterno se manifestando aos homens. Isso é o que diz o Zohar, e isto é confirmado e explicado por rabinos ortodoxos. Por exemplo, o rabino Berrai e o rabino Menahem, ambos rabinos da Idade Média. Então, esses rabinos medievais, eles explicam que o Eterno tem um filho. E o filho do Eterno, o filho de Iá, o filho do Eterno, se chama Metatron. E eles explicam que o filho de Iá, o filho do Eterno, não é uma outra pessoa. O filho do Eterno é o próprio Eterno se manifestando aos homens. Vejam quem diz isso, repetindo, Rabino Berrai e Rabino Menahem, ambos rabinos medievais. O Rabino Menahem, ele chega a dizer que Metatron, o filho do Eterno, ele é o anjo que é mencionado na Torá, o anjo do Eterno, e ele é o Redentor. Este anjo, ele é o Redentor. Então percebam, rabinos ortodoxos estão dizendo que o filho de Iá, o filho do Eterno, é o próprio Eterno, que também é chamado de o anjo do Eterno ou de Metatron. Para nós nazarenos, quem é o filho de Iá? Quem é o filho do Eterno? Yeshua. Então, se o filho de Iá é o próprio Eterno, conforme explicam os citados rabinos ortodoxos, nós concluímos que Yeshua também é o próprio Eterno. Repetindo, para os rabinos ortodoxos Menahem e Berrai, o Filho do Eterno é uma manifestação do próprio Eterno. Então, se Yeshua é chamado de o Filho do Eterno, o Yeshua é uma manifestação do próprio Eterno. Eu vou analisar alguns trechos das obras de vários rabinos ortodoxos. Fiquem atentos, porque eu vou falar, vejam, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Estou citando rabinos ortodoxos.
Quando eu estiver falando do anjo do Eterno ou de Metatron, fique ligado porque nós estaremos falando do próprio filho de Yah, o próprio filho do Eterno, que é o próprio Eterno na visão destes rabinos ortodoxos. E nós, não é? Cá entre nós sabemos que Yeshua, ele é o filho de Elohim, ele é o filho de Yah. Mas, para esses rabinos, o filho de Yah é uma manifestação do próprio Eterno. O rabino cabalista Berrai, que viveu nos séculos 13 e 14, ele escreveu uma notável obra comentando a Torá. E ao comentar esse texto, ele fala o seguinte: Elohim disse a Moshe, suba ao Eterno. Este é Metatron, porque neste nome implica dois significados, os quais indicam o seu caráter. Ele é Senhor e também o mensageiro. E existe uma terceira ideia que implica o nome Metatron. Significa o guarda, porque na linguagem caldeia o guarda é chamado de Materat, e porque ele é o guarda do mundo. Ele é chamado de o guarda de Israel, Salmo 121:4. Pelo significado do nome dele, nós aprendemos que ele vejam, estou citando, tudo isso não são minhas palavras não, são palavras do rabino ortodoxo, rabino Berrai. Aí ele diz: nós aprendemos que ele, Metatron, é senhor de tudo que está abaixo, porque todos os exércitos do céu e todas as coisas na terra foram colocados debaixo de seu poder e da sua força. Lindo isso, hein? Depois eu comento, vou continuar. Citando agora Menahem Recanat, um rabino que viveu entre os anos 1250 a 1310 depois de Yeshua. Ele disse o seguinte: o grande e exaltado Elohim está falando para Moshe. Ele, Elohim, disse que ele, Moshe, deveria subir ao Eterno, que é Metatron. Vejam, o Eterno que é Metatron. E ele continua: o Eterno é Metatron, que várias vezes é chamado pelo nome de Elohim, aludido como Shekhinah, a glória do Senhor, assim ele é chamado. E a razão pelo qual se diz suba é como se estivesse dizendo: ascenda para o lugar da glória, onde está o anjo, o Redentor, porque ninguém poderá ir até o grande Elohim. Pois assim está escrito, Êxodo 33:20, nenhum homem poderá olhar para mim e permanecer vivo. Então, vejam, nós temos que o filho de Yah, o filho do Eterno, é chamado de Metatron. Isso está no Zohar 2.115. E o filho de Yah significa Metatron, e ele é o próprio Eterno se manifestando aos homens. Isto explicam os rabinos ortodoxos Berrai e Menahem. Então vejam só, esse anjo Metatron, que é uma manifestação do Eterno, ele é mencionado também em Shemot, Êxodo 23, versos 20 a 21. O Eterno disse o seguinte, envio um anjo à sua frente para guardá-lo no caminho e levá-lo ao lugar que preparei. Preste atenção a ele. Ouça o que ele disser e não se rebele contra ele, pois ele não perdoará nenhum erro de sua parte, porque o meu nome encontra-se nele. Vejam que coisa interessante. O Eterno diz que o anjo, esse mensageiro, quem não obedecê-lo, este anjo não perdoará o pecado. Agora, vejam, como que um anjo tem poder para perdoar ou para não perdoar um pecado? A Torá diz que só o Eterno é quem tem poder para perdoar pecados. Só o Eterno tem poder para perdoar pecados. Mas esse texto diz que existe um anjo que ele tem poder para perdoar pecados. E o Eterno diz o seguinte: o meu nome encontra-se nele.
Então vejam, este anjo, na verdade, dizem os rabinos citados, ele é uma manifestação do Eterno, porque só o Eterno pode perdoar pecados. É por isso que quando Yeshua é uma manifestação do Eterno. Nós lemos que quando Yeshua chegou para aquele paralítico e disse: os teus pecados estão perdoados. O que os perushim, os fariseus e os escribas falaram? Ora, ninguém pode perdoar pecados, somente o Eterno pode perdoar pecados. O que Yeshua falou? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, diz para o paralítico, levanta-te e anda. Então Yeshua, ele disse que ele tem poder para perdoar pecados. Mas como ele tem esse poder se só o Eterno é quem perdoa pecados? A razão é, Yeshua é uma manifestação do Eterno. E isto se extrai da própria Torá, porque a Torá diz que o anjo do Eterno ele tem poder para perdoar pecados. Só uma coisa interessante, em hebraico, o nome de anjo é Malar, e Malar significa mensageiro. Então, quando eu digo que Yeshua é o Malar do Eterno, Yeshua é o mensageiro do Eterno, Yeshua é uma manifestação do Eterno. Tanto é que o Rabino Berrai, rabino ortodoxo, ele diz, olha só, ele fala, esse anjo é uma emanação do Eterno e não um anjo criado. Aí ele explica o seguinte, Rabino Berrai, este anjo não é um dos seres criados que podem pecar, porque ele, o anjo, não perdoará as suas transgressões, porque esse anjo pertence à classe de quem não pode pecar. Ele é Metatron, o príncipe do semblante do Eterno. Ele, o anjo, é o único amado do Eterno. Com referência a ser chamado de anjo, você deverá saber que ele não pertence à classe dos anjos criados. Vejam, Rabino Berrai dizendo que ele é chamado de anjo, mas ele não pertence à classe dos anjos criados. Por quê? Porque o mundo é governado por ele, porque ele é o ente da justiça. Obedeça a sua voz. Está alertando para que eles não aborreçam o único integrante da divindade. Entretanto, imediatamente se acrescenta, não o provoquem. Estas palavras os nossos sábios de abençoado da memória explicaram. Não me provoquem nele. Porém, vejam, o Rabino Berrai, não sou eu que estou dizendo, o Rabino Berrai. Rabino Berrai conclui o seguinte, diz ele, tenham em mente que todos são um Errad, e todos eles são o mesmo, todos eles são o memorável, o único e um Elohim que não pode ser dividido. Então vejam só, o Rabino Berrai diz que o anjo do Eterno é o próprio Eterno. Eu acabei de ler, ele diz, eles são um, todos eles representam o único memorável, o único e um Elohim que não pode ser dividido. E nós sabemos que Yeshua é uma manifestação do Eterno e o Eterno não pode ser também dividido. Por sua vez, o rabino Moshe ben Narman, conhecido como Narmanides, ele diz, comentando o Êxodo 23.20 e 21, ele diz, de acordo com a verdade, este anjo prometido aqui, o anjo, o Redentor, no qual está o grande nome, porque no Senhor Yahué, no Senhor Eterno, está uma força eterna, a rocha das eras. Ele é o mesmo quem disse, eu sou o Elohim de Beit El, Gênesis 31:13. As escrituras o chamam de anjo, porque ele é o embaixador. E nós aprendemos que o mundo é governado através dele. E, por sua vez, o rabino Tzvi Nassi, que viveu entre 1800 a 1877, ele diz, porque o seu nome está nele, significa a plenitude da divindade está nele, em Metatron, no anjo do Eterno.
Então veja, o Rabino Tzvi Nassi, ele diz que a plenitude do Eterno está no anjo do Eterno. Isto é o mesmo que Shaul, Paulo, escreveu em Colossenses 2:9. Vejam, ele disse, porque nele, Yeshua, habita corporalmente a plenitude do que Elohim é. Então vejam, Shaul, Paulo disse que em Yeshua habita a plenitude de Elohim. E o Rabino Tzvi Nassi diz que no anjo do Eterno habita a plenitude da divindade, do Eterno. Então, eles estão falando a mesma coisa. Tanto é que o Rabino Tzvi Nassi, ele terminou ao final da vida reconhecendo que Yeshua é o Mashiach de Israel. Resumindo tudo que eu disse até agora, o anjo do Eterno é igual o próprio Eterno, que é igual a o filho de Yah, o filho do Eterno. Isso diz o Zohar. E isto é conhecido como a doutrina secreta do Filho. Essa doutrina secreta do Filho é uma doutrina que os rabinos dizem que o Filho do Eterno é o próprio Eterno. Mas os rabinos ortodoxos, eles ocultaram esta verdade. Por quê? Para que isto não fosse usado pelo cristianismo. Porque esta doutrina é uma doutrina judaica, mas que ela possui uma grande conexão com o que alguns cristãos falam. Então os rabinos ortodoxos, eles tinham medo de revelar esta doutrina, porque os judeus poderiam começar a reconhecer que Yeshua é o Mashiach do nosso povo. Então vejam, se os rabinos ortodoxos eles abrissem o jogo, eles falariam: o Filho do Eterno é o próprio Eterno. E isso iria levantar uma pulga atrás da orelha de muitos ortodoxos, pois eles poderiam enxergar que Yeshua é o Filho do Eterno. Então os rabinos ocultaram tudo isso que eu estou falando aqui, isso foi ocultado, isso é conhecido pelos rabinos ortodoxos como a doutrina secreta do Filho. E eu estou revelando esta doutrina secreta que foi ocultada durante séculos. E é claro que isso eu não aprendi do nada, né? Isso eu aprendi com o Rabino Tzvi Nassi, que viveu no século XIX. Eu li a obra dele e ele me deu muitos subsídios e depois eu fui fazendo uma pesquisa sobre isso. Então a doutrina secreta do Filho é isto. É o Filho do Eterno, o Filho de Yah, mencionado no Zohar, o Filho do Eterno é o próprio Eterno. E é ele quem se manifestou como o anjo do Eterno na Torá. E nós sabemos que esse Filho do Eterno é Yeshua, Yeshua HaMashiach. Bem, uma coisa interessante, prosseguindo a análise do capítulo 24. No capítulo 24 está escrito assim: Moshe falou ao povo todas as palavras e todos os mishpatim, decretos do Eterno. Moshe pegou o livro da aliança e leu para o povo. E o povo respondeu: Nasce venishma, faremos e escutaremos e ouviremos. Ou seja, o povo de Israel se comprometeu a guardar a Torá. E no capítulo 24, após o nosso povo se comprometer a guardar a Torá, nós lemos que Moisés pegou o sangue de animais oferecidos em sacrifício e aspergiu o sangue sobre o povo. Ele aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Hinedan Abrit, este é o sangue da aliança que firmou o Eterno conosco. Então o pacto do Sinai foi firmado com sangue. Por quê? Porque no direito antigo, este tipo de aliança exigia o derramamento de sangue. Do mesmo modo, a Brit Hadashah, a nova aliança com Yeshua, que foi profetizada por Irmeiahu, Jeremias, a nova aliança com Yeshua também exigiu o derramamento de sangue. É por isso que Yeshua disse: este é o meu sangue, que confirma a Brit Hadashah, a nova aliança, a aliança renovada.
Este é o meu sangue que é derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Matitiarro, Mateus 26,28. Então vejam, muitas pessoas perguntam, por que foi necessária uma nova aliança com Yeshua? Por que foi necessário? Se nós já tínhamos a aliança do Sinai, por que eu preciso de uma Brit Hadashah, de uma nova aliança com Yeshua? A resposta é, no Sinai, o nosso povo se comprometeu a guardar a Torá. Porém, nós sabemos que Israel não guardou a Torá. Tanto não guardou que pela violação da Torá, nós fomos levados ao cativeiro babilônico e nós fomos levados também ao cativeiro assírio. Então, o nosso povo descumpriu a Torá, porque a Torá ela estava escrita em tábuas de pedra e ela não foi obedecida. Mas o Eterno firmou uma nova aliança, uma Brit Hadashah, por meio do sangue de Yeshua, HaMashiach, para que a Torá fosse escrita no coração das pessoas. Vejam, no Sinai a Torá foi escrita em tábuas de pedra. Yeshua ele veio para escrever a Torá em nossos corações, porque sempre o Eterno desejou que a Torá fosse escrita nos corações. Isso está onde? Isso está em Devarim, Deuteronômio 30.6. O Eterno ele falou que ele queria escrever a Torá no coração das pessoas. Então Yeshua veio para escrever a Torá em nossos corações. É claro que nós ainda pecamos, nós ainda erramos, mas há ainda muitas profecias que Yeshua irá cumprir, principalmente com o seu retorno. Com o retorno de Yeshua haverá a consumação. Há de se completar todas as profecias sobre a Brit Hadashah, sobre a nova aliança. Alguns rabinos ortodoxos falam, Yeshua não é o Messias, porque está escrito que o Messias iria trazer paz, shalom sobre a terra, mas o mundo ainda vive em guerra. Ora, né? Eu respondo isso de uma maneira muito simples. Yeshua ele veio, mas Yeshua ele vai retornar. Quando Yeshua retornar e inaugurar o milênio de Shalom, o milênio de paz no reinado messiânico, aí sim essa profecia irá se cumprir. Então, os rabinos ortodoxos ficam dizendo que Yeshua não cumpriu algumas profecias, mas nós temos que lembrar que Yeshua ele vai voltar, e quando ele voltar, aí sim todas as profecias serão concretizadas. Isso nós já estudamos quando falamos sobre o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David. Isso nós vimos em algumas parashot passadas, quando estudamos o livro de Bereshit, Gênesis. Bem, outra coisa interessante, no capítulo 24.10 a 11, fala que Moshe, Aaron, Nadav e Avihu, os 70 anciãos de Israel, viram Elohim. Mas eu pergunto, como eles viram Elohim se Yohanan João escreveu que ninguém jamais viu Elohim? João 1.18. Então vejam, a Torá diz que eles viram Elohim. Capítulo 24, versos 10 a 11. Mas João 1.18 fala que ninguém viu a Elohim. A resposta é, ninguém viu o Eterno, ninguém jamais viu o Eterno com toda a sua glória. Porém, Moshe e os israelitas citados viram uma manifestação contraída, reduzida do Eterno. Da mesma forma, Yeshua, quando veio ao mundo como homem, Yeshua apresentou-se como uma emanação contraída ou reduzida do Eterno. E é isso que o judaísmo, os cabalistas principalmente, chamam de tzimtzum, que é a contração do próprio Eterno. Outro detalhe, no capítulo 24, verso 13, fala que Moshe subiu a montanha de Elohim com Yehoshua, ou Yahushua, como alguns preferem. Então, nós sabemos também que o nome Yeshua
provém de Yehoshua. Então nós aprendemos que a autoridade de Moshe, que no futuro será transmitida a Yehoshua, a Josué, ela tipifica, ela aponta para a autoridade de Yeshua HaMashiach. Vejam, subiram no monte Moisés e Josué. Josué ficou e Moisés foi até o final. E nós sabemos que depois Moisés transferiu a autoridade, quando ele iria falecer, para Josué. Da mesma forma, Yeshua, ele é o profeta anunciado por Moisés, que ele recebe a autoridade de Moisés. E é uma coisa até interessante, que existem vários paralelos entre a vida de Yeshua e a vida de Moisés. Um paralelo, que está no capítulo 24, verso 18, é que Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E nós lemos na Brit Hadashah que Yeshua também jejuou 40 dias e 40 noites. Ou seja, Yeshua, ele é o profeta que vem depois de Moisés, e ele guarda algumas semelhanças, tal como o jejum de 40 dias e 40 noites. Yeshua é o profeta anunciado em Devarim, Deuteronômio 18.18 e 19, que está escrito: o Eterno diz: levantarei para eles um profeta semelhante a vocês, dentre os parentes deles. Porém minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir minhas palavras, que ele... cadê? Eu perdi aqui. Porém minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará contas de si diante de mim. Então, a própria Torá fala que viria um profeta depois de Moisés, e todos deveriam obedecer este profeta, obedecer ao que ele ensinasse. E quem não obedecesse esse profeta iria prestar contas perante o Eterno. E quem é este profeta? Este profeta é Yeshua. E aí vem a dúvida: quem é maior, Moisés ou o Messias? Ora, o rabino Levi Ben Gershon, ele fala que o Mashiach, ele é maior do que Moisés, do que Moshe. Diz ele: Moisés fez muitos milagres para levar apenas um povo a adorar Elohim, mas o Mashiach fará com que todos os povos adorem Elohim. Então o rabino Levi Ben Gershon, conhecido como Ralbag, que viveu no século 13, ele fala que Moisés levou o povo de Israel a adorar Elohim, mas o Messias fará com que todos os povos adorem Elohim. Por isso o Messias é maior do que Moisés. E o Midrash Tanhuma, ele fala também que o Messias, ele é maior do que Moisés. Ele diz: o Messias deve ser maior até mesmo do que os anjos ministradores. Então, os judeus ortodoxos dizem que nunca surgirá um profeta maior do que Moisés. Mas o próprio Midrash Tanhuma explica que o Messias, ele é maior do que Moisés. Bem, agora nós vamos analisar a Parashá desde o início. O nome da Parashá é Mishpatim, que significa decretos, regras ou leis, leis civis e leis penais. E esta Parashá trata de uma série de mandamentos de cunho ético-moral. Praticamente toda a legislação ocidental se inspirou em algumas regras da Torá. E a Torá foi entregue há aproximadamente 3.400 anos atrás. Quando nós comparamos a Torá com o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi é um diploma legal babilônico, que é até mesmo anterior à Torá. Ele data aproximadamente do ano 3.700. 3.700 anos atrás. Quando nós comparamos a Torá com o Código de Hammurabi, nós vemos que a Torá é muito superior. Não há comparação, pois a Torá, ela espelha a perfeição do Eterno. Algumas regras da Torá nos parecem um pouco estranhas, porém nós temos que levar em conta que foram leis dadas em um contexto histórico, social,
de 3.400 anos atrás. Ou seja, a sociedade era outra, bem diferente da nossa sociedade. Por exemplo, a Torá fala de escravidão. Mas o Eterno quer a escravidão? A resposta é não. Porém, naquela época, a escravidão era um fato existente. A escravidão existia. Então o Eterno ele regulamentou a escravidão e conferiu uma série de direitos aos escravos. Vejam, a palavra em hebraico para escravo é eved, que a melhor tradução é servo. Algumas Bíblias traduzem como servo e algumas Bíblias traduzem como escravo. Na verdade, eu estou falando escravo, mas a tradução mais correta seria servo. Por quê? Quando você fala escravo, principalmente você do Brasil, você se lembra logo da escravidão brasileira, a escravidão dos negros. E a escravidão dos negros não tinha nada a ver com a escravidão israelita, que a escravidão israelita, na verdade, não era uma escravidão, era um regime servil. Então, as coisas são muito diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo de como a escravidão brasileira era uma coisa e o que nós lemos na Torá era outra. Não era uma escravidão, era, na verdade, um regime servil. Por exemplo, na escravidão brasileira, o escravo não tinha direito a nada. Pela Torá, o contrário, se o senhor causasse lesão corporal ao servo, escravo entre aspas, se o senhor batesse, agredisse o servo seria posto em liberdade. Isso está em Shemot Êxodo, capítulo 21, versos 26 e 27. No Brasil, no regime escravocrata, se alguém matasse um escravo no Brasil, não acontecia nada. O senhor matava o escravo e acabou. Não acontecia nada com o senhor. Pela Torá, se alguém matasse o seu servo, o seu escravo, entre aspas, essa pessoa receberia a pena de morte. Êxodo, capítulo 21, versos 20 e 21. E mais, o senhor tinha o dever de sustentar toda a família do servo. E o Eterno ordenou amar o estrangeiro, o que inclui o servo, o escravo. O Eterno mandou amar o estrangeiro como a si próprio. Vaikra, Levítico 19, 18 e verso 34. Então vejam, nenhuma legislação se compara à Torá. Até hoje, em nenhuma legislação trabalhista do mundo, em nenhuma, existe o dever de amar o empregado como a si próprio. E a Torá fala que nós deveríamos amar o estrangeiro como a nós mesmos. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Amará o próximo como a ti mesmo. Não é? Então, vejam, repito, em nenhum lugar do mundo existe uma legislação trabalhista determinando que o patrão amasse o seu empregado. E nós vemos isso na Torá. Então o servo, o escravo, entre aspas, ele tinha que ser amado pelo seu senhor. Se o seu senhor não amasse o seu servo, ele estaria violando a Torá. Então, o Eterno regulamentou o regime de servidão ou de escravidão, entre aspas, e o Eterno fez isso sabendo que um dia a escravidão desapareceria. Tanto é que a escravidão foi abolida de Israel desde o início da época do Segundo Templo. Então, estou dizendo isso pelo seguinte, os ateus pegam a Bíblia e falam: ah, o Eterno é mau, porque o Eterno criou a escravidão. Isso é uma mentira. O Eterno nunca criou a escravidão já existia. E o Eterno, na Torá, ele deu vários direitos aos servos. O Eterno fez isso para garantir direitos aos servos, sabendo o Eterno que um dia a escravidão iria desaparecer da face da terra. Em Israel, desde o início do Segundo Templo, já não havia mais escravos.
comentando o capítulo 21, versos 1 a 6. Nós lemos que somente o escravo hebreu alcançava a liberdade no 7º ano. Ou seja, ele trabalhava 6 anos e era liberado no 7º. O escravo estrangeiro não tinha este benefício. Por quê? Porque os escravos estrangeiros eram idólatras. Então eles recebiam o castigo pela idolatria. Obviamente, caso o escravo estrangeiro se convertesse, isso acontecia, ele se tornava um israelita. E como israelita, ele poderia alcançar a liberdade. Então, só para você entender, no capítulo 21, versos 1 a 6, isso daí só se aplica ao escravo, ao servo, né, melhor dizendo, ao servo hebreu. O servo que não fosse hebreu, que fosse um servo pagão, ele não alcançava a liberdade. Por quê? Porque o Eterno quis dar um juízo sobre ele pelo fato dele ser pagão. Mas se ele passasse a servir ao Eterno, se ele passasse a guardar a Torá, se ele se convertesse, então ele se tornava hebreu e, obviamente, trabalhando depois de 6 anos, no 7º ele seria liberado. E aí você lê também a questão de furar a orelha do servo, né? Vai furar a orelha do servo? Ora, furar a orelha do servo, isto era uma marca de que ele renunciou à liberdade. O servo tinha o direito à liberdade, mas ele abriu mão deste direito, o que é um erro, porque o Eterno criou o homem para ser livre. Então o Eterno, ele queria que o homem fosse livre, mas o servo queria continuar sendo servo. Então ele recebia um furo na orelha para provar que ele abriu mão desta liberdade. O Eterno liberou, mas ele não quis a liberdade. Muitas pessoas falam, pô, que coisa cruel furar a orelha, mas furar a orelha não é algo tão cruel. Repito, furar a orelha não é algo tão cruel quanto pareça. Tanto é que até hoje as mulheres, elas furam as orelhas para colocar brincos. Então, tal como uma mulher fura a orelha para colocar brinco, né? E eu nunca furei a orelha, mas as mulheres fazem isso. Então, você furava um pouquinho da orelha do servo. Então, não era nada, né? Não era cortar a orelha. Né? Eu estou dizendo isso que eu já vi ateus dizendo, o Eterno é mau, ele cortava a orelha. Não cortava nada de orelha. Era um furinho na orelha, tal qual uma mulher fura para colocar um brinco. Nós agora vamos analisar a pena de morte. Ora, o Eterno, né, nós vimos nos 10 mandamentos que o Eterno falou, não assassinarás. O Eterno, ele proibiu o homicídio doloso, o homicídio intencional. Mas o Eterno, ele estatuiu a pena de morte. Somente quem deu a vida tem o direito de tirá-la. A moral do Eterno é tão elevada que ele preconizou a pena de morte. O Eterno instituiu a pena de morte não para castigar, mas para prevenir a sociedade, impedindo que crimes ocorressem. Na Torá, a pena de morte ela tem um caráter preventivo. Comina-se uma pena grave para criar temor nas pessoas, para que elas não cometam crimes. Então, isso é muito importante ressaltar pelo seguinte, hoje em dia, Sadoc, sou contra instituir, por exemplo, a pena de morte no Brasil, porque no Brasil a nossa justiça falha muito. A nossa justiça é uma justiça totalmente corrompida. Porém, no Israel antigo, vejam, quem era o rei nessa época? O rei era o próprio Eterno. Não havia rei, porque o Eterno ele reinava, o Eterno ele se revelava, o Eterno falava face a face com Moshe, com Moisés. Então a justiça do Eterno naquela época era uma justiça infalível. O Eterno ele se revelava aos anciãos, aos shofetim, aos juízes. Então, vejam, a pena de morte era aplicada, mas ela era aplicada com critério, porque o Eterno se manifestava ao povo. Aqui no Brasil, se colocarem pena de morte, só vão morrer
infelizmente, só vão morrer pobres, que não têm direito para pagar advogado, porque a nossa justiça é uma justiça muito elitista, uma justiça falha, que erra e que erra muito. Então vejam, eu sou contra a pena de morte no Brasil porque a nossa justiça não é confiável, mas na época quem reinava sobre o povo era o Eterno se revelava a Moshe e aos juízes, então a justiça era uma justiça decretada pelo próprio Eterno. Aí alguém pergunta, o Eterno pode tirar a vida de alguém? Resposta, sim. Quem deu a vida tem o direito de tirá-la. Se o Eterno deu a vida para alguém, o Eterno tem direito de tirar a vida desta pessoa. Eu, Tzadok, eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém porque eu não sou o doador da vida. Então, não existe fundamento filosófico para eu matar alguém porque eu quero. Agora, o Eterno ele pode dar sentença de morte, ele pode decretar pena de morte, porque ele é o doador da vida. Então, nós vamos analisar agora rapidamente alguns casos em que era decretada a pena de morte. Por exemplo, se alguém matasse uma pessoa de forma intencional, chamado homicídio doloso, capítulo 21.12-14, a pena era a pena de morte. A morte era pelo estrangulamento. Naquela época, o estrangulamento se fazia pelo enforcamento. Só uma observação, se você estuda medicina legal, você sabe que há uma diferença entre estrangulamento e enforcamento e esganadura. Porém, na Torá, estrangulamento é igual a enforcamento. Então, se alguém matasse uma pessoa de forma intencional, essa pessoa seria morta. Se você matou, você vai morrer. Por quê? Porque a vida é um bem sagrado, é um bem valioso. E então essa pena de morte está no capítulo 21, versos 12 a 14. A Torá diz que é a pena de morte, mas não diz como aplicar essa pena. Aí vem o Talmud, Tratado de Sanhedrin 84b, e diz que é por enforcamento. Outro caso, se alguém agredisse o pai e a mãe, capítulo 21, verso 15, você bateu, agrediu, espancou o pai e a mãe, seria decretada a pena de morte. E o Tratado do Talmud de Sanhedrin 85b fala que a agressão a pai e mãe a pena seria o estrangulamento, ou seja, o enforcamento. Por quê? Porque ninguém pode agredir o pai e a mãe. Por quê? Porque a Torá diz que nós deveríamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Outra hipótese de pena de morte, capítulo 21, verso 17. Quem amaldiçoasse o pai e a mãe seria punido com morte. E o Talmud, Tratado de Sanhedrin 66a, fala que haveria o apedrejamento. Então, amaldiçoou pai e mãe, pena, apedrejamento. Vejam, o Eterno ele não é masoquista, ele não é mau, mas o Eterno ele coloca penas severas para que você não cometa o crime. Quando o Eterno disse, olha, você vai ser punido com morte e você vai ser apedrejado, é porque o Eterno quer que você não amaldiçoe o seu pai e a sua mãe. Quando o Eterno disse, se você matar alguém, você vai morrer, o Eterno fez isso para que você não matasse ninguém. Então isso é uma função preventiva. A pena é grave para que você não cometa o crime. Outra regra interessante, o sequestro, né? Até no Brasil aqui o sequestro é um crime hediondo, mas pela Torá, se você sequestrou alguém, você será punido com pena de morte. Capítulo 21, 16. E o Talmud, Tratado de Sanhedrin 84b, diz que você haverá o enforcamento. Sequestrou alguém, o camarada é enforcado. Vejam que coisa interessante. No regime escravocrata brasileiro, né, na escravidão dos negros no Brasil, o senhor matava o seu escravo e ficava tudo por isto mesmo. Mas pela Torá, capítulo 21, versos 20 a 21,
se o Senhor matasse o seu escravo, ele seria punido com pena de morte. Então o Eterno é tão bom que ninguém poderia matar o escravo. Matou o teu escravo? Então você vai morrer também. Por quê? Porque a vida do escravo é muito preciosa aos olhos do Eterno. O Eterno não faz acepção entre a vida do escravo e a vida do Senhor. Matou o escravo, você também será morto. E morto como? O Talmud, no Tratado de Sanhedrin 52b, diz que haveria a decapitação. O juiz pegaria a espada e mandaria decapitar, cortar a cabeça de quem matou o escravo. Capítulo 22, 17. Feitiçaria, pena de morte. 22, 19. Idolatria, a pena é pena de morte. E, de acordo com Sanhedrin 60b no Talmud, a idolatria é punida com o apedrejamento. Então o Eterno, ele abomina a idolatria. É por isso que Paulo escreveu que os idólatras não herdarão o reino de Elohim. Então, se você é católico, está ouvindo esta paraxá, eu digo, abandone a idolatria. Abandone as imagens, abandone Maria, abandone aquela tua estátua de Jesus pregado na cruz, abandone tudo isso, sirva ao Eterno, porque a idolatria será punida com a morte. A morte o camarada não herdará o mundo vindouro. Bem, a Torá ainda diz que o sexo com animais, algo nojento, sexo com animais, pena de morte. Por quê? Porque o sexo é sagrado. E o Talmud diz, Sanhedrin 53 e 54, quem faz sexo com animais seria apedrejado. E a paraxá prossegue ainda com outras questões, por exemplo, lesão corporal, capítulo 28, versos 18 a 19. Quem causou lesão corporal em outra pessoa, quem agrediu outra pessoa, você, não causando a morte, né? Se você agride alguém e a pessoa morre, você será punido com a pena de morte. Mas se você bateu em alguém e a pessoa não morreu, você teria que indenizar completamente essa pessoa. Indenizar pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes. E se você não tivesse dinheiro para indenizar, você bateu na pessoa, não tem dinheiro para pagar a indenização, você iria se tornar um escravo desta pessoa. Bem, e o verso 21, capítulo 21, versos 23 a 25, capítulo 21, versos 23 a 25, tem a questão do olho por olho, dente por dente. Ora, muita gente... Está escrito olho por olho, dente por dente. Muita gente acha que era assim, se você arrancou o olho de alguém, você perde o olho. Se você arrancou o dente, arrancam o teu dente. Se você cortou a mão de alguém, era cortada a sua mão. Não é isso. Não é isso. A cláusula olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, isto é uma expressão idiomática. Isto significa que quem sofre um dano receberá uma reparação econômica para compensar os prejuízos sofridos, de acordo com a condenação imposta pelos juízes. Não é? O Talmud ele explica isso, fala que, na verdade, olho por olho, dente por dente, significa que você você vai receber uma indenização. Se alguém violou o seu direito, essa pessoa vai ter que te indenizar financeiramente. Muitas pessoas pegam o trecho do olho por olho, dente por dente, em Matitiarro, Mateus 5, 38 a 40, e Yeshua disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém pleitear contigo, tira-te a túnica, largue-lhe também a capa. Ora, Yeshua não está anulando o olho por olho, dente por dente. Porque Yeshua ele está só incentivando
que você não busque uma reparação do dano sofrido. Por exemplo, o rabino John Fisher, ele escreve o seguinte, comentando a frase de Yeshua. Ele diz: o ponto de Yeshua aqui enfatizado é a resposta adequada para o insulto de levar um tapa na cara. Uma pessoa não deve buscar a reparação ou retaliação, mas suportar o insulto humildemente. Com isso, os rabinos concordaram e aconselham que quem recebeu um golpe na face deve perdoar o ofensor, mesmo que ele não peça perdão. Isto está em Bava Kama 9.29. Aí continua o rabino John Fisher. O Talmud elogia a pessoa que aceita ofensa sem retaliação e se submete ao sofrimento e ao insulto alegremente. Yomá 23a. Então vejam, o próprio Talmud incentiva que você não pague o mal com o mal. O próprio Talmud incentiva que você não busque receber uma compensação financeira pelo dano que lhe causaram. Então, quando Yeshua falou aquilo, Yeshua quis dizer a mesma coisa que está dizendo o Talmud. Aliás, Yeshua falou, se alguém bater na face direita, ofereça a outra. De onde Yeshua tirou esse negócio de oferecer a outra face? Yeshua tirou de Eirá, de Lamentações. Em português é conhecido como Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 30, que está escrito: dê a sua face ao que ofere, farte-se da afronta. Então Yeshua está falando o que está em Eirá, em Lamentações de Jeremias 3.30. Se alguém bate na tua face, dê a outra face. Está escrito, farte-se da afronta. Ou seja, você deve suportar os insultos sem revidar. Então, concluindo, Yeshua não revogou a lei do olho por olho, dente por dente. Se você sofreu um dano, você tem o direito de receber uma indenização. Olho por olho, dente por dente é isso. Causaram um dano a você, você tem direito de receber uma indenização, uma compensação financeira. Mas há um estímulo para que você deixe isso para lá. Você pode abrir mão do seu direito. E é isto que Yeshua quis ressaltar. Tem gente que quer processar todo mundo. Não saia processando todo mundo. Tente a reconciliação. Tente amar o seu inimigo. É claro que existem casos, Você compra uma televisão, a televisão vem com defeito. Compra um ar-condicionado, o ar-condicionado vem com defeito. A loja não quer trocar. Você pode mover uma ação judicial, Yeshua não é contra você pleitear os seus direitos, mas existem casos em que você não deve buscar uma reparação. Alguém te fez mal, por exemplo, alguém já me insultou, cometeu um dano moral, falou palavras negativas contra mim. Eu não vou mover uma ação postulando dano moral, eu deixei para lá. Alguém falou mal de mim, eu não vou processar, eu deixo para lá, Já aconteceu, às vezes alguém, alguém ouve minha mensagem, discorda e começa a falar mal de mim na internet, a pessoa faz isso, eu posso coletar as informações e processar por danos morais se a pessoa está me insultando, se a pessoa está ofendendo a minha honra. Já aconteceu disso, As pessoas falaram mal de mim na internet, eu poderia processar, mas eu não processei. Por quê? Eu ofereci a outra face. Então é isso que Yeshua quis ensinar. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Eu tenho o direito de processar alguém por danos morais, que me insultou na internet, porém eu não vou fazer, porque eu vou cumprir o que ensinou Yeshua e também o que disse o Talmud, O Talmud fala para você suportar o insulto com alegria. E por fim, só vou falar agora, nós vamos terminar, duas coisinhas muito rápidas. No capítulo 21, verso 32, fala que 30 moedas de prata é o preço de um escravo que foi morto pela chifrada de um boi.
Um escravo foi morto pela chifrada de um boi. Pagamento, 30 moedas de prata. Nós sabemos que Yeshua foi vendido por Judas, por Yehudá, por 30 moedas de prata. Então vejam, Yeshua foi vendido pelo preço de um escravo. Leia o capítulo 21, 32. 30 moedas de prata é o preço de um escravo. E Yeshua foi traído por 30 moedas de prata. Então Yeshua foi vendido pelo mesmo preço de um escravo. E por fim, o capítulo 23, verso 31, diz o seguinte, vou ler rapidamente. Estabelecerei seus limites desde o mar do Suf, né, conhecido como Mar Vermelho, até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates, pois entregarei os habitantes da terra em sua mão, e você os expulsará de sua frente. Isso daí é a terra que o Eterno prometeu ao nosso povo. Isso é a terra que ela vai desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Mas o nosso povo nunca ocupou toda esta terra. Se você ler, a terra que o Eterno nos prometeu, ela vai desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Mas nosso povo nunca ocupou esta terra. Se você olhar no mapa, né, está escrito em inglês, mas mesmo que você não saiba inglês, você consegue ver aí, está, né, bem amarelão à sua direita, né, a Arábia Saudita, né? Está ali a Arábia Saudita em amarelo. Se você for subindo, vai subindo, você vai ver algo em cor de laranja, que é a Jordânia. Você vai subindo, tem algo meio vermelho ou vinho. Esse vermelho ou vinho é a terra de Israel. É a terra de Israel, é o que Israel ocupa. Agora, todo o mapa que eu coloquei aí para vocês, todo este mapa é o que o Eterno prometeu ao nosso povo. Vejam, a Arábia Saudita está em amarelo, você sobe, cor de abóbora está a Jordânia, em vinho ou vermelho está Israel, que é um pedacinho de terra. O nosso povo ocupa esse pedacinho de terra. Porém, na sua esquerda, lá embaixo, você vai ver o rio Nilo. Está escrito em inglês, o rio Nilo. Lá em sua esquerda, lá embaixo, tem o rio Nilo. E na sua direita, na parte superior, onde está o Iraque, agora na sua direita, na parte superior, está o rio Eufrates. Então, de acordo com esse texto que eu li, Êxodo, Shemot 23, verso 31, a terra que nós temos por direito vai do Nilo até o rio Eufrates. Ou seja, é tudo isso que você está vendo no mapa. Todo este mapa é aquilo que o Eterno prometeu ao nosso povo. Pega o Egito, pega o Sudão, pega a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, pega o Iraque, pega a Síria, pega a Jordânia, pega tudo isso que você está vendo. E eu repito, atualmente nós ocupamos só essa partezinha vermelha, ou vinho, né? Dependendo do que você está vendo. É só essa partezinha que é Israel, mas nós vamos herdar tudo isso. E quando nós vamos ocupar toda essa terra? Os rabinos ortodoxos dizem que a promessa de Êxodo 23, 31, ela somente se concretizará no reinado messiânico. Então isso se refere à volta. Quando Yeshua voltar, tudo isto será nosso. Então Yeshua voltará para nos dar toda essa gigantesca terra que hoje é conhecido como o Oriente Médio. Tudo isso é nosso. Eu fiquei impressionado, porque a nossa terra hoje, esse pedacinho vermelho, é muito pequeno, mas nós vamos herdar tudo isso, Baruch Hashem, quando Yeshua voltar. Vamos fazer uma tefilá. Avinu Shabbat Shamayim, Pai nosso nos céus, nós oramos e te agradecemos pela essa paraxá, que ela esteja escrita em nossos corações. Nós te louvamos, te exaltamos, agradecemos e glorificamos o nome de Yahuwah, do Eterno, nome que é bendito nas alturas. Muito obrigado pelo Shabat, pelo estudo desta paraxá, e que todos nós continuemos firmes estudando a Torá e proclamando Yeshua HaMashiach, tanto para o nosso povo quanto para os goim, para os gentios,
porque tu és aquele que não faz acepção de pessoas. Tu és aquele que nos manda amar a todos os seres humanos como a nós mesmos. Nós te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.